Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amados, como de costume e como é do conhecimento de todos, normalmente às segundas-feiras eu tenho um tempo muito especial de oração, onde eu reservo a manhã inteira, a partir das 5 horas da manhã e até por volta de meio-dia é um tempo que eu tiro para oração, orando pelos alvos da igreja. E num desses tempos de oração, há exatos 4 meses atrás, quando começou toda essa história, essa situação, com a pandemia, o Senhor nos deu uma revelação muito clara, foi profético isso, porque naquele tempo a profecia dizia que nenhum de nós seríamos contaminados com esse vírus. Fato é que 4 meses já se passaram e essa profecia tem se cumprido no meio do nosso povo. Porém, o que acontece é que hoje, pela manhã, enquanto eu estava orando, o Senhor nos deu um alerta de segurança. Um alerta com relação aos nossos comportamentos. Eu fiquei lembrando algumas passagens bíblicas, onde não houve havia já uma profecia de Deus, havia já uma direção de Deus, e de repente o povo começou a se sentir muito seguro dentro disso e achou que nada poderia acontecer, e começaram então a se desviar dos propósitos que Deus havia dado a eles. E com relação à nossa igreja, hoje a gente vê, com relação a todas as coisas que têm acontecido, sabemos que há muitas dúvidas sobre a pandemia provocada aí por esse vírus, chamado coronavírus, mais conhecido como Covid-19. O fato é que muitos esforços com medidas restritivas estão efetivamente sendo feitos objetivando aí a descoberta de uma vacina para a imunização ou quem sabe até para a erradicação desse mal que, de uma forma indiscriminada e também impiedosa, ela tem afetado o mundo inteiro. Os noticiários, eles mais se parecem com obituários. As estatísticas apresentam gráficos ascendentes com consequências sociais e econômicas. E no campo político, a preocupação com a economia, ela relativiza o perigo iminente e as vidas, de certa forma, elas são expostas ao risco por ignorar fatos e assim aquela antiga máxima, que diz que contra fatos não há argumentos, parece não fazer mais sentido. E tem sido esquecida por todos. E digo isso porque os fatos estão bem diante dos nossos olhos. No entanto, ao contrário do que se diz a máxima, o que mais podemos ver são argumentos para justificar o injustificável, criando assim uma falsa sensação de normalidade. E no meio em que nós vivemos e que eu vivo, e que eu espero continuar vivendo, existem muitos argumentos que giram em torno da fé pessoal, em que não existe a preocupação com o bem-estar do outro. Provérbios capítulo 14, no versículo 15, vai dizer que o incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. Nós temos recebido informações de todos os tipos, como fique em casa, outros dizem que não, uns dizem que o vírus é letal, que ele é mortal, outros dizem que não, que é só uma gripezinha, e dizem que muitas vidas irão se perder independente de qualquer coisa, e eu já disse antes e repito, de que vidas eles estão falando? A vida dos seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos, de que vida eles estão falando? E a palavra de Deus, ela nos adverte, não sejam incautos, acreditando em toda a informação que recebem, mas sejam prudentes e observem bem onde pisam. No versículo 16 de Provérbios, capítulo 14, continua dizendo
que o sábio teme ao Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade, sem refletir, ou seja, o tolo, o imprudente, dá-se por seguro, o sentido de que nada vai lhe acontecer, ele age com ímpeto, sem pensar nas inevitáveis consequências. Confesso que tenho estado cada vez mais preocupado com a forma que tenho visto o comportamento das pessoas, especialmente algumas pessoas da nossa igreja, que, embora diante de tantos fatos e alertas de segurança, estão agindo no ímpeto. E eu já ouvi até alguém me dizer que eu preciso exercitar mais a minha fé. Contudo, eu digo, não confundam fé com imprudência. É preciso discernir fé de responsabilidade pela vida, de forma que nada adianta o distanciamento das cadeiras, o uso das máscaras, do álcool gel, de tapetes higienizadores dentro do templo. Se na hora que sai para fora do templo, inicia-se uma comunhão que é boa, maravilhosa, a comunhão é maravilhosa e é bíblica. Porém, nesse tempo, ela é desnecessária e também inoportuna, para não dizer imprudente. Onde, nesse final de semana, eu pude testemunhar muitos abraços, apertos de mão, desrespeito quanto ao distanciamento social, que é obrigatório e fundamental para a preservação da vida de cada um de vocês, ou melhor, de cada um de nós. Vidas das quais eu velo e prezo, e que sou espiritualmente responsável diante do Senhor, que a mim confiou cada uma dessas vidas. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim: sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para quem ministrem com alegria e não murmurando. Portanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Amados, eu não posso determinar o destino de vocês, mas eu posso, e esse é o meu intuito, de orientar e instruir para que nenhum se perca. E esse é o meu papel como pastor e líder espiritual desta igreja, que, como já mencionei, terei que, diante do Senhor, prestar contas, não da sua alma, mas do zelo que eu preciso ter para com as ovelhas do rebanho do Senhor. Caso contrário, como está escrito, eu não teria nenhum proveito para vocês. Eu tenho sim muita fé, ao contrário do que de repente foi questionado, nesse final de semana. Eu preciso ter mais fé. Eu tenho sim muita fé. Mas eu prefiro usar a minha fé para exercitar o amor pela vida dos meus irmãos. Que, de acordo com a palavra de Deus, o amor ele não busca os seus próprios interesses. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 4, vai dizer que cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Contudo, por ser bíblico, eu conclamo a igreja a pensar não só na vida individual de cada um de vocês, que é muito importante para Deus e para nós também, como também que vocês possam pensar na vida do seu irmão. Porque uma coisa é correr risco sozinho, outra coisa é colocar em risco a vida de outras pessoas, principalmente os da sua própria casa, porque em um caso de contaminação, o que vai acontecer? Você vai levar o vírus para dentro da sua casa. Lembrando que não só o pastor, mas todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 11, presta atenção no que ele vai dizer aqui. Ele diz assim: porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
que diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Existem outras referências na palavra de Deus, nós podemos encontrar em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, pontos ali que dizem que nós teremos sim que prestar contas. Então precisamos estar muito atentos a isso. Quando nós falamos com relação ao Evangelho, o cerne do Evangelho, o objetivo, o foco, o centro do Evangelho é a preservação da vida. E ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho não fala só de vida eterna ou de algo que nós iremos usufruir e desfrutar somente após a nossa morte, mas fala de vida e vida em abundância. E essas palavras, elas são do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso é vital que nós tenhamos prudência. O meu conselho é que vocês evitem fazer visitas durante esse tempo. Se resguardem. É fato que muitas vezes é difícil, você não tem como ficar fechado numa quarentena, e como já disse, isso já foi até, ou melhor, já houve um relaxamento, né, com relação à quarentena, mas é importante que, em podendo fazer isso, você faça. Não saia fazendo visitas, não saia fazendo comunhão, pois, embora, né, como já disse, a comunhão é importante e é bíblica, mas não é momento para isso. Entendendo que a pandemia vai passar. E logo que ela passar, haverá muito trabalho para nós, os cristãos, como instrumentos de Deus para a salvação e a preservação da vida. E Deus, Ele conta conosco. Ele quer nos usar como canais de bênção na vida de muitos. Portanto, fique vivo, meu irmão. Principalmente, contribua para que também outras pessoas vivam. Entendendo que a vida para Deus é algo muito importante. A vida, a nossa vida, ela é o fôlego do próprio Deus em nós. Isso é tão sério para Deus que o prêmio que Ele oferece no seu primeiro mandamento com promessa é de vida longa sobre a terra. E esse prêmio ele vem como prêmio pela obediência. E a minha oração é que todos nós, sejamos contemplados com esse prêmio. E para concluir, eu entendo que a vida é sonho e projeto de Deus. E a morte, ela é a consequência do pecado e da desobediência. Portanto, obedeça e fique vivo. Que o Senhor abençoe grandemente e vida longa para todos vocês.